Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida é tão rara. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos este tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos este tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. E é tão rara. A vida é tão rara. A vida é tão rara. A vida não para. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Essa música se chama Paciência. Paciência é um movimento interior, né, que nos faz. Eu acredito que ela tenha o poder de nos fazer perceber a vida, as delicadezas do tempo. Porque sem a paciência, a gente pode incorrer o risco de não perceber o que de fato merece ser percebido. É quando a gente vai vivendo. O poeta foi muito sábio na construção dessa letra, né? É uma parceria do Lenine com Dudu Falcão. Dudu Falcão é um dos maiores letristas da música popular brasileira. Essa música está aqui gravada no CD Deus no Esconderijo do Verso. Sempre gostei. Desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu senti uma proposta evangélica nela mesmo. Mergulhar no coração da paciência, perceber a raridade da vida. É tão bonito isso em nós, quando a gente fica atento a perceber o que é raro na vida. Às vezes os nossos olhos, tão apressados, não nos conduzem ao coração dessa raridade. No livro do Eclesiastes tem uma passagem que eu gosto muito. Tudo tem seu tempo. Está lá no capítulo 3º. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo chorar,
tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada, e depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A música fala, né, que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre que saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, porque eu emendei o evento que eu tive em Maringá, depois com a peregrinação, e da peregrinação já fui para o evento de Recife. Fiquei 17 dias sem pisar na minha casa. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Nós que voltamos da peregrinação agora, eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados.
É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Aí então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar alma nesse corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego, de um sentimento que me ocorre, o viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei, isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto, corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto, minha gente. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento.
É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar, é preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje eu até escrevi sobre isso. Muitas vezes nós lamentamos perder, e quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não, o outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. E se por acaso houve uma empatia comigo, ali construímos uma relação de amizade, se não, uma relação de respeito só. Mas é preciso rasgar. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos vivendo. Boa noite, seu Christian. Tudo bem com você? Queria agradecer a todas as pessoas que nos escrevem, todas as pessoas que entram em contato com a gente, através de cartas, de e-mails, as pessoas que nos divulgam, que tornam o programa Direção Espiritual conhecido, que recomendo. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade que nós temos de fazer esse trabalho. A Dilceia, lá de Barra Mansa, nos escreve. Ela fala assim: Padre, queria que o Senhor me ajudasse a atender os sentimentos que estão me ocorrendo. Perdi meu esposo e perdi também meu filho recentemente. E não estou conseguindo conviver com a saudade. Dilceia, não é fácil mesmo, minha filha. Perder duas pessoas que são tão importantes na sua vida. É a estrutura da sua casa que de alguma maneira ruiu. E a gente leva tempo, o coração precisa de tempo. Nós não podemos querer a cura hoje, se nós precisaremos passar pelo processo que resultará a cura. E o luto, ele é uma realidade processual. O que é processual? Que precisa naturalmente passar por um processo. Quando uma pessoa morre dentro da nossa casa, minha gente, a estrutura é toda modificada. É impressionante como uma pessoa, se você retira uma única pessoa, é impressionante como a estrutura da família é modificada. E é igual um caminhão em movimento, cujas abóboras que estão ali atrás vão se ajeitando à medida em que a gente pega a estrada. É uma linguagem rural que eu já vi muito. Enchia o caminhão de abóbora, entrava para a estrada, elas iam balançando, aquela barulheira. De repente, assentavam e você nem lembrava mais que tinha aquele monte de abóbora atrás. Mas até que ajeita, faz muito barulho. Assim acontece na nossa vida. Sempre que alguém é retirado, o caminhão faz barulho.
E a gente acha que aquele barulho será eterno. Eu me lembro a morte da minha irmã, quando a Heloísa morreu. Foi tão traumático lá em casa, foi tão difícil restabelecer a casa sem aquela presença, ainda que ela não morasse mais com a gente. Ela morava em Belo Horizonte na época. Mas você tem que reestruturar o coração, porque o outro mora dentro de nós. Família não é só um lugar onde as pessoas moram na mesma casa. Família é quando as pessoas moram uma dentro da outra. E quando alguém morre, a gente perde aquele inquilino. Você perde aquela presença que até então estava dentro de você. Claro, vai permanecer pela saudade, mas você não abraça mais, você não encontra, você não fala. Então essa organização do luto, ela precisará passar pelo processo de acostumar-se com a ausência. E no seu caso, Dilceia, você ainda passa pela dura experiência de perder 2 pessoas num prazo muito recente. Minha filha, você vai ter que ter muita paciência com o seu sentimento. Isso não vai ficar diferente da noite para o dia. Você terá de acomodar essas 2 pessoas nas suas saudades, nos seus sentimentos, para você ter condições de continuar a sua vida como era antes. É claro que nunca será como era antes, porque não pode. Não é para quem não perde também. A vida não é a mesma, a vida nunca pode ser a mesma, até para quem não perdeu. A vida é sempre em movimento. Outro dia mesmo, uma amiga minha descobriu uma enfermidade do filho. E ela estava destroçada. A mesma enfermidade que o marido tinha, que foi extremamente dolorosa para eles, ela descobriu que o filho tinha também. O que dizer? Claro que a gente fala, estou do seu lado, estou rezando com você, mas aquele é um dilema que ela vai precisar enfrentar. Eu não tenho, por mais que eu a ame, eu não tenho como entrar no coração dela e viver aquele sofrimento por ela. Eu até a levei em todas as intenções das minhas missas durante a peregrinação. E pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora de maneira especial, já que estávamos em territórios marianos, que Nossa Senhora fizesse no coração dela o mesmo que Deus fez no seu coração ao acompanhar a agonia de seu filho. Não é uma sentença de morte a doença do rapaz, mas é tocar a indigência, tocar o sofrimento. A gente não quer os nossos filhos doentes. Depois da notícia, que naquele primeiro momento parece que o mundo da gente desaba, depois, porque somos pessoas de fé, o nosso processo é reconstruir a realidade e a gente sai dali até melhor. Então nós nunca podemos querer a vida como era antes. Isso é coisa de criança, isso é ilusão. A vida nunca será a mesma para quem perdeu e para quem não perdeu. Nós precisamos nos adequar aos movimentos que o tempo fez. Sempre no empenho diário de colocar alma no nosso corpo, de encher de sentido a nossa vida, de nunca permitir que as dificuldades, que as perdas venham prevalecer sobre tudo isso. Agora, minha filha, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo com o acontecimento. Quando Deus tem a oportunidade de agir na nossa vida, nesses momentos de dor, é impressionante como nós somos modificados para melhor. E isso é possível sim. Não só porque aconteceu na minha vida, mas porque aconteceu na vida de milhares de pessoas que dão testemunhos maravilhosos de superação, que nos ajudam a entender a dimensão pedagógica da dor, do sofrimento. É a comprovação diante dos nossos olhos de muitas e muitas pessoas que passaram também pela dura experiência de perder filhos, de perder marido, de perder mãe, de perder irmãos, namorados, namoradas, esposos, esposas, e depois terem de dar continuidade à existência. Agora, a paciência com o processo é importante. Eu não tenho como antecipar essa cura. É igual o processo da cicatrização. Uma amiga minha, a Adelina, minha companheira de viagem, lá de Fortaleza, espontânea o tempo todo, por isso que eu gostei dela desde a primeira vez que a vi.
ela tem o coração para fora. E aí, depois de uma das minhas pregações durante a peregrinação, ela me deu um bilhetinho só com uma frase assim: o que não inflama não pode ser curado. A inflamação é o primeiro movimento do corpo para ser curado naquilo que foi machucado. Então, uma inflamação é uma manifestação da própria imunidade do corpo, de querer expulsar aquilo que está agredindo a carne. E é mesmo. Uma frasezinha simples me fez lembrar que às vezes, quando a gente era menino, espetava um espinho na gente. Aquele espinho doía uns 2, 3 dias, até que aquilo ficava amarelinho. E aí, a própria secreção fazia o trabalho de expulsar aquele alívio, né? Você apertava aquilo, vinha aquilo tudo para fora, aquela coisa feia, o espinho vinha embora e pronto. O corpo estava ali sem a dor. É igual aquela espinha horrorosa que a gente está na cara, que dói, e você vai lá, faz tudo errado, dá uma espremida, não é, Christian? Quase quebra o espelho. Um alívio. Os dermatologistas não podem nem escutar a gente falar. Doutora Aparecida Lobo, minha querida dermatologista. Doutora Jandira também, minha querida dermatologista. Doutor Otávio, que eu, graças a Deus, a coisa que eu mais tenho na vida é médico. Eles não podem ficar sabendo que a gente faz isso não, mas quando você está com aquela coisa inflamada, que você vai lá dar aquela espetada, é assim. Depois da inflamação, a inflamação é o movimento da cura. No nosso coração, quando nós perdemos alguém, nós ficamos inflamados de dor. E se a gente permitir que essa inflamação passe pelo processo natural de expurgar, de jogar fora aquilo que está infeccionado em nós, o nosso futuro não será como antes. Volto a dizer, até para quem não perdeu também não é igual. Mas a gente pode fazer esse futuro valer a pena. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está ligado conosco. Lembrando que amanhã, dia 1º de outubro, eu estarei em Barcarena, lá no Pará. Na verdade, nós já estamos fazendo um esquenta para o Círio de Nazaré, né? Semana que vem, nós teremos uma alegria de reviver. Amanhã, na verdade, começa o mês mais importante para o meu querido povo paraense. O mês de outubro, com todas as graças que vêm da devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que nos traz o seu menino Jesus e que nos oferece o Evangelho como uma proposta de vida. Meu querido povo, se Deus quiser, estarei aí no Círio, mas amanhã terei o prazer de cantar no Festival do Abacaxi, Cristian. Vou trazer um para você. Será que vai ter abacaxi na festa? Deve ter, né? Então amanhã, e deve ser bom, porque os frutos do Pará são os melhores do Brasil. Amanhã estaremos em Barcarena. Você é o nosso convidado para participar da festa do abacaxi, no Festival do Abacaxi. Eu não sou o abacaxi não, viu? Só apenas faço parte da programação. Nós queremos lembrar também que no dia 4 de outubro, eu estarei aqui na Canção Nova, no acampamento para as famílias. A minha pregação será às 10h15 da manhã. No dia 16 de outubro, estarei em Vila Velha, no Espírito Santo. Você que é de Vitória e Vila Velha, estão convidados para estar conosco no show Piano e Voz. No dia 17, em Curitiba, quero fazer aqui um comunicado que nós teremos 2 participações muito especiais no show de Curitiba, que é o meu querido Maninho, que estará lá também para um evento, acho que é um dia antes, e a Nina Jô, aquela cantora querida que eu já tive a oportunidade também de estar ao lado dela, que inclusive participou desse CD, Deus no Esconderijo do Verso. Então no dia 17 de outubro, no show de Curitiba, teremos a participação especial do Maninho e da Nina Jô. E no dia 18 estaremos em Londrina. Já fizemos o show Piano e Voz e voltaremos para mais uma sessão lá em Londrina. Esperamos vocês nesses eventos. Padre Fábio,
A pessoa não quis se identificar. Ela fala assim: ajudei muito uma pessoa e fui traído por ela. Essa pessoa foge de mim o tempo todo e ainda por cima, padre, me deve dinheiro. O que eu devo fazer? Pudesse pelo menos recuperar o dinheiro perdido. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando que existe um prejuízo muito pior do que o financeiro, que é justamente a raiva. Eu me lembro que já passei algumas experiências na minha vida em que eu me sentia prejudicado por alguma coisa que o outro me fazia, e porque eu não era capaz de esquecer o que o outro me fazia ou me fez, eu estendia aquele malefício durante tempos na minha vida, porque eu era muito rancoroso. Hoje, graças a Deus, às vezes eu me magoo com uma situação, 4, 5 dias depois eu não lembro mais o motivo. Sei que eu fiquei magoado, mas não lembro mais o motivo. Porque a gente acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa, de saúde, é mais que defesa, é de saúde. Porque guardar o rancor, guardar o ressentimento, é uma forma muito estranha que a gente tem de criar um prejuízo pior do que aquele que a pessoa já nos deu. Então a melhor maneira, minha filha, de vencer uma traição, é a gente não se permitir trair. Porque se o outro me traiu, então tá bom, eu vou dar um jeito de fazer essa faxina na alma, mas eu não quero ser meu traidor. Eu preciso julgar a favor. Eu preciso ganhar essa partida. A vida é muito curta para eu poder ficar perdendo tempo julgando contra mim. Então, guardar a traição do outro, acomodar essa traição do outro dentro de mim, é uma prova, na verdade, é uma maneira muito, desculpe-me, impiedosa e burra de viver. Eu não posso ser impiedoso com o outro, muito menos comigo. Então é minha tarefa diária de organizar dentro de mim os sentimentos estragados que o outro largou e que não me pertencem. Eu preciso jogar fora isso. E é uma forma, claro que não é fácil fazer. Essa faxina espiritual, essa faxina afetiva não é fácil. Mas é uma forma que a gente tem de começar o processo de cura. Às vezes eu encontro mulheres que foram traídas pelos seus maridos e que ficam eternamente machucadas pela traição. Não deve ser fácil mesmo. A traição entre esposos é uma coisa que deve doer muito. Porque é uma fidelidade que é quebrada, é uma confiança que é colocada em questão. O que machuca mais nem é o fato do outro ter dormido com a outra, ou a outra ter dormido com o outro, não. É o ser enganado. É aquela quebra de confiança. Isso é que dói. E quando essa quebra de confiança se estabelece, pode deixar marcas profundas naquele que foi traído. E ali iniciar uma outra forma de traição. Tá bom, o marido te traiu, passou, aconteceu. Agora, você não pode se trair. Você não pode alimentar em você sentimentos que sejam contrários à edificação, à sua edificação pessoal. Então precisa colocar um remédio, digamos assim, neste processo para acelerar essa inflamação, para jogar fora aquilo que está te machucando. E o perdão é a única forma que nós temos de expulsar do coração todo sentimento que possa ser contrário a nós. Perdoar, minha gente, é uma demonstração de inteligência. É religioso? É. Mas é também uma demonstração de inteligência, de astúcia. Porque quando você perdoa, você liberta o seu coração do sentimento que o oprime. Guardar mágoa é coisa de gente burra, que está movida por uma burrice, que às vezes é temporária ou às vezes pode durar a vida inteira. Reter mágoas, como se aquilo fosse algo precioso, é uma demonstração de, de escolha infeliz, de burrice mesmo, tanta palavra não. Toda vez que eu recolho a mágoa e coloco essa mágoa num destaque dentro do meu coração, outra coisa eu não estou fazendo senão sendo burro, porque nenhum benefício ela me traz. Nunca vi na minha vida uma pessoa ser beneficiada pela falta de perdão, pela mágoa guardada. Então,
Perdoar a pessoa não significa trazê-la de volta, não significa restabelecer o vínculo, não. Porque às vezes a gente tem consciência de que a distância é a melhor maneira de ser. De se estabelecer a cura e o respeito. Agora, não adianta nada manter a pessoa distante se você traz ela para dentro de você todos os dias através da mágoa. Então é preciso varrer o coração, jogar a mágoa, e depois você vai até saber vivenciar melhor o distanciamento que foi necessário para a cura do sofrimento. Também não quer se identificar? Padre, gostaria muito que o senhor falasse sobre transtorno bipolar, pois o meu esposo tem essa doença, e ele foi se confessar e o padre disse que essa doença não tem cura. Gostaria que o senhor também falasse sobre a síndrome do pânico, sobre a depressão. Minha filha, são muitos assuntos e eu nem tenho competência para ficar falando deles. O que eu posso dizer é que o transtorno bipolar pode ser tratado, sim. Existe medicamento. A pessoa que identifica o transtorno bipolar, melhor, ela nem consegue identificar, é o médico que vai dizer isso, né? Mas se ela apresenta sintomas que já, de alguma forma, indicam que ela está sofrendo o transtorno bipolar, ela precisa de um psicoterapeuta, precisa de um psiquiatra, e existe medicação sim, para ajudar a minimizar os efeitos da bipolaridade, porque a pessoa sofre muito com isso. A pessoa bipolar, ela tem uma dificuldade muito grande de administrar-se, porque quem não tem o transtorno já tem dificuldade, não é assim? Não é fácil a gente se administrar, não é fácil a gente dar conta de ser quem a gente é. Diariamente nós estamos vivendo um embate para a gente dar conta de ser quem a gente é, para a gente não ficar sucumbindo com as nossas mentiras, com as mentiras que os outros julgaram sobre nós, com as projeções que vieram de fora, porque às vezes a gente nem chegou a ser quem a gente pode ser. A gente se reduziu a ser quem o outro gostaria que a gente fosse. É um crime. Então o embate, ele é pessoal, diário, até para quem não tem o transtorno. Eu preciso olhar no meio de tudo aquilo que eu sou, quem eu sou de verdade no meio desse monte de coisa que eu faço. Eu faço isso, faço aquilo, papapá, você. Quando você olha para a sua vida, você tem uma série de atividades que pode sim ocultar quem você é de verdade. Aí você precisa fazer o seu esforço para identificar. Onde é que eu sou mais verdadeiro? E ali estabelecer a sua luta. Eu gosto de fazer uma leitura religiosa disso, porque isso é psicologia. Psicologia vai nos dizer que nós precisamos lutar pela nossa verdade pessoal. Quando você faz uma leitura religiosa, você vai identificar assim: Deus quer a minha verdade. Deus sabe quem Ele criou. Deus sabe muito bem aonde o Padre Fábio pode chegar. Mas o diabo sabe também. O diabo divide esse conhecimento com Deus. Então qual que vai ser a ação de Deus na minha vida? Potencializar, abrir os meus caminhos, colocar pessoas na minha vida que me ajudem a chegar ao que Ele quer que eu seja. Porque Ele me ama, e quem ama quer que o outro seja o máximo que pode ser. O diabo vai fazer o mesmo trabalho, só que o contrário. Ele vai começar a colocar pessoas para me impedir de ser quem eu sou, situações, até cansaços. Muitas vezes nós que trabalhamos demais, nós ficamos uma presa fácil para o demônio. Porque é no cansaço muitas vezes que nós perdemos o controle daquilo que não pode ser perdido. Muitas vezes porque estamos no ativismo, nós deixamos de preparar o coração para que Deus encontre espaço para nos fazer ser quem a gente é. É por isso que o ativismo é o território privilegiado para a ação do demônio. Aí, quando eu não tenho condições de me administrar, quem é que vai me administrar? As minhas fraquezas, os meus pecados, os meus excessos. Então será sempre um embate pessoal. Agora o bipolar, ele não tem condições de estabelecer essa luta, porque ele está
psiquicamente prejudicado por um transtorno que se estabelece, minha gente, por motivos que eu desconheço. Eu não sou médico, aí nós teríamos que trazer aqui um psicoterapeuta para poder nos dizer por que nasce um transtorno bipolar. Um trauma, por exemplo? Uma perda? Porque, na verdade, o que é o transtorno bipolar? Uma maneira que a pessoa tem de esconder aquilo que ela não tem coragem de assumir para ela mesma. Por isso, 2, 3 personalidades. De repente, ela é a pessoa mais carinhosa do mundo, mas num estalo de dedo, ela se torna a pessoa mais cruel que nós podemos conhecer. E não é bom ser assim. É preciso que a gente tenha uma estabilidade, até mesmo para facilitar a convivência de quem está ao nosso lado. Eu não posso amanhecer cada dia de um jeito. Aqueles que vivem comigo vão ficar muito mais tranquilos se souberem que eu tenho uma estabilidade emocional. Claro, há dias em que a gente está mais triste, há dias em que a gente está mais animado, mas um equilíbrio nisso tudo. Então, quando nós identificamos que há um transtorno bipolar, nós precisamos de ajuda. Agora, há uma questão muito importante, minha gente. Nós não podemos usar dessa doença que é séria para poder justificar os nossos desequilíbrios pessoais. Tem muita gente aí querendo também se passar por bipolar só para ocultar os seus pecados, as suas negligências pessoais, os seus descuidos. Isso não é justo. Volto a dizer, o empenho pessoal para poder favorecer a ação de Deus, para potencializar ser quem a gente é, isso é diário. A gente não pode brincar com isso, não. Eu preciso todos os dias me empenhar para que a minha vida seja um território, seja um canteiro de obras de Deus e não do seu inimigo. Eu sou um canteiro de obras onde Deus precisa ser o arquiteto, o construtor. Agora, se eu abro a guarda, é bem provável que esse diabo, esse infeliz que não tem o menor interesse na nossa felicidade, ele venha colocar em nós os seus trabalhadores, o que nós não queremos definitivamente. Padre Fábio, meu nome é Roberto Luiz, eu moro na cidade de Aracaju e ultimamente ando tropeçando em minhas limitações. Dói meu peito, o pensamento fica sem lógica, como se tivesse sido acobertada a razão. Acredito que me perdi em mim, estou sem rota, sem rumo, sem luz. Talvez o exagero seja um sintoma da ausência de razão. Sinto-me assim, independente de qualquer superlativo emocional. A insegurança é tão grande, Padre, que acredito que não sou importante para ninguém. Não me sinto amado pelos amigos, não me sinto querido no trabalho, nem mesmo pelo meu irmão, pela minha namorada. No meio de tudo isso, tenho que encontrar forças para trabalhar. Sim, um belo paradoxo. Sou um psicólogo e me sinto doente, querendo ajudar outras pessoas. Sei, não nego que preciso de ajuda. Preciso aprender a não desistir de quem eu sou, ou melhor, de quem eu era. O sorriso já não vem com tanta facilidade, Padre. No lugar dele existe um rosto sério, fechado, preocupado. Tenho medo de ser trocado pelas pessoas que eu amo, de perder o valor, o significado para elas e com isso ficar na solidão. Abraço, Roberto Luiz. Meu querido, primeiramente eu lhe parabenizo pela sua coragem. Não é fácil, né, para um profissional que ajuda outras pessoas ter coragem de assumir isso, mas ao mesmo tempo isso te traz ainda mais autoridade, viu? Diante do seu trabalho, diante dos seus pacientes. Porque quando nós investigamos a dor do outro em nós, nós temos muito mais facilidade de compreender o que o outro passa. Esse é um desafio. E foi Jesus que falou isso. A misericórdia não é outra coisa senão você permitir o sentimento do outro em você, sem misturar. Não é que você vai ficar confuso no sentimento do outro, não. A misericórdia é a abertura do coração para que o que dói no outro doa em mim. E porque está doendo em mim, eu sou capaz de compreender o outro melhor. Esse é até o significado do verbo entender. O que é entender?
é você entrar na tenda com o outro. Você sai da sua tenda, você sai do seu entendimento e entra na tenda do outro. Eu te entendo. Significa que eu estou vendo a sua vida a partir da sua tenda. Isso é muito sofisticado, né? Quando eu sou capaz de entender o outro porque eu fui abrindo mão daquilo que era meu naquele momento, até mesmo dos preconceitos que às vezes eu tenho em relação ao outro, para poder entendê-lo. Então isso você faz o tempo todo como psicólogo, e agora está precisando fazer consigo mesmo. Corajoso da sua parte, ter coragem de contar isso. E você faz uma analogia muito interessante, que você precisa voltar a ser quem você era. Não é possível. Você nunca vai voltar a ser quem você era. Mas você pode voltar a ser muito melhor do que você era depois de passar por essa experiência. E aí você, como psicólogo, tem muito mais recursos do que eu, para poder investigar os seus sofrimentos, a origem de todo esse descontentamento. Porque sempre que alguma coisa se estabelece em nós, por exemplo, um descontentamento, tentar buscar um recuo, eu sempre gosto de fazer isso. De repente está me ocorrendo uma tristeza. Por que eu estou triste agora? Aí num primeiro momento eu nem sei dizer. Aí eu vou seguindo o caminho da tristeza. Eu estava onde quando eu comecei a me sentir assim? O que foi que eu vi? E de repente eu chego a um e-mail que eu li, algum telefonema que eu recebi, algum sentimento que me ocorreu naquele momento, e que depois foi avolumando, desenvolvendo em mim uma insatisfação que teima em ficar. Às vezes, meu filho, o que nós precisamos fazer é um recuo nesses caminhos que nós estamos trilhando, nas escolhas que a gente foi fazendo. Porque as escolhas repercutem. Pode ser que hoje esteja eu sendo vítima de escolhas que eu fiz há 10 anos atrás. A vida não perdoa não, viu? A vida é bonita, ela é generosa, mas ela não perdoa não. Mais cedo ou mais tarde, a fatura das nossas escolhas vai nos chegar. Até o tratamento que a gente dá ao corpo. Mais cedo ou mais tarde, a fatura chega. Chega através de uma enfermidade, ou de uma pré-enfermidade. Quantas pessoas acordam para a necessidade de ter uma vida saudável, porque receberam a fatura de uma pré-doença? É assim. Então, muitas vezes, a tristeza de hoje está associada a escolhas que a gente fez no passado e que a gente não corrigiu porque faltava consciência para isso. Então, é tão interessante a gente ter coragem de colocar a pauta na mesa, começar a perceber onde foi que nós estamos errando, onde foi que nós começamos a errar e nos acostumamos com o erro. É assim. Às vezes nós estamos acostumados com o erro, a gente deixou de se acusar, a gente perdeu a capacidade de perceber que nós estamos errados. E de repente, quando a gente para e é capaz de quebrar esse círculo vicioso, a gente respira profundamente, parece que a vida retomou inteira para nós. Por isso, volto a dizer, a vida só pode ser boa à medida em que ela é refletida. Quem não se problematiza diariamente, corre o risco de acumular desesperos para o futuro. Quem não se problematiza, quem não se pergunta diariamente a respeito da vida que vive, das escolhas que está fazendo. Como diz o Eclesiástico aqui, um tempo para cada coisa. Se eu não observo aquilo que hoje o tempo me pede, o que o tempo hoje me pediu? E o que a ele eu ofereci? O que a vida está me pedindo? O que a ela eu estou oferecendo? A qualidade de tudo depende da resposta que oferecemos. Eu espero que você esteja atento à resposta que você está dando à vida. Ser religioso, ser cristão, não é outra coisa senão estar atento à qualidade da vida que vivemos. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida é tão rara. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos este tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para não.